Olá, mais um vídeo do canal do Guaral. A gente está acertando e afinando os detalhes para 2022 começar com força total no canal do Guaral. E enquanto isso está acontecendo, os projetos ainda estão em andamento, né? Em breve estarei lançando o livro Unidos da Democracia, as escolas de samba do Rio de Janeiro e os enredos críticos durante a década de 1980. E sobre esse tema eu tenho escrito alguns artigos, lançado alguns textos, e essa pesquisa que foi realizada como resultado do pós-doutorado em História na USP, sobre a orientação, né, supervisão do professor Francisco Carlos Paulo Mendes Martinho, vai estar saindo em breve pela editora Sofia, uma editora lá de Cabo Frio, dirigida pelo Rodrigo Cabral, né? Fico muito feliz com esse intento. E no ano passado eu participei de um congresso internacional virtual, onde eu adiantava partes desse trabalho. O vídeo que você vai ver agora é o segundo capítulo da tese, onde eu recorto os anos de 1980 a 1983. É uma espécie de aperitivo para o que vem por aí. Depois você vai poder acompanhar, né? E quem sabe adquirir o livro e poder mergulhar nesse intenso caldeirão dos anos 80, onde a questão da política, da economia, do nosso cotidiano invadiu a Avenida Marquês de Sapucaí e fez história, né? Naquele momento de transformações políticas, de redemocratização do país, as escolas de samba também estavam em sintonia com esse projeto. Então, fiquem com o vídeo, espero que gostem. Se inscrevam, curtam, compartilhem e diz aí se você vai querer depois ler o livro, tá bom? Um abraço, espero que gostem do vídeo. Olá, meu nome é Guilherme José Mota Faria, sou graduado e mestre em História pela UERJ, sou doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e sou pós-doutor em História pela USP, São Paulo. Meu objeto de pesquisa são as escolas de samba e o carnaval carioca, numa perspectiva de contraposição entre política e cultura. Contraposição e também interação, diálogo, tensões, intenções, né? O tema que vou apresentar aqui se chama Política e Economia na Avenida, as escolas de samba do Rio de Janeiro e os enredos críticos dos anos 1980. A minha escolha temática tem sido pelas escolas de samba, tem sido meu objeto de pesquisa na minha trajetória acadêmica. Sempre com essa relação, né, buscando entender as intencionalidades políticas que as agremiações carnavalescas, no caso, potências enormes na cidade do Rio de Janeiro, essas intencionalidades ao escolher o seu enredo, de dialogar com o poder político, com as instâncias de poder, ora para cortejar e cooptar junto ao sistema, ora para criticar, né? Então, as escolhas dos enredos partem por esse viés de uma intencionalidade política, até mesmo quando o enredo aparentemente é neutro ou apenas sobre uma questão estética ou sobre um objeto, enfim. Todo o enredo de uma escola de samba é uma escolha intencional, tem um objetivo, portanto, também político. E essa escolha do recorte dos anos 80 se deve por um processo que eu caminho já há um tempo, né? O primeiro trabalho de fôlego foi sobre a Portela, a relação da Portela com o período da Era Vargas, da chamada Era Vargas. Então, nesse período, nesse contexto, a Portela foi heptacampeã do Carnaval, algo inédito, nunca mais repetido por nenhuma outra agremiação.
e os discursos nacionalistas estavam muito presentes, não só na Portela, mas nas demais, mas, sobretudo, ela acabou sendo o centro, o epicentro desse discurso. No doutorado, eu trabalhei com a questão dos anos 60 e o discurso e a temática negra, né, que era completamente referente às escolas de samba, mas que custou um pouco a ter essa representatividade, tendo como grande porta-voz aí os acadêmicos do Salgueiro, mas também não só o Salgueiro, né? E como esse movimento acabou frutificando, fazendo com que as escolas de samba assumissem essa identidade negra e a própria narrativa de uma história negra foi sendo ampliada a partir de então. E no pós-doutorado, no estágio pós-doutoral, eu resolvi continuar esse processo e trabalhar com os anos 80. Na minha percepção, foi um período onde os enredos críticos, políticos, foram bastante frequentes nesse período. Entendemos que o Brasil estava num contexto de redemocratização, né? Em 1985, assume o primeiro presidente civil pós um longo período de ditadura militar, né? Mais de 21 anos aqui no Brasil, e foi eleito Tancredo Neves, de forma indireta, mas acabou assumindo o vice na chapa, né? José Sarney, por conta do falecimento do Tancredo Neves. Mas todo esse processo, pensando em termos de carnaval, né, a gente pega desde o princípio dos anos 80, dessa década, que a questão da temática política ensaia de querer aparecer de uma forma crítica. Óbvio que também nesse contexto de ditadura, e nesses anos iniciais dos anos 80, a gente tem essa perspectiva de enredos que são favoráveis ao regime, escolas que louvam até a atuação do governo, mas na virada dos anos 70 para os anos 80, com a questão da anistia, com a possibilidade da volta dos exilados políticos, da formação de novos partidos, eleições e do próprio desgaste do governo, né? Com crises econômicas acontecendo. Então, todo esse quadro de instabilidade permitiu que a sociedade organizada e a sociedade civil, de uma certa forma, passasse a reivindicar a abertura política, a retomada da democracia. E as escolas de samba acompanham, parte delas acompanham esse processo. A ideia desse trabalho é falar de algumas agremiações, alguns enredos nesse contexto que, de certa forma, dialogaram com essa possibilidade de abertura democrática que o Brasil estava vivendo. O primeiro que eu cito, né, no texto que vai estar disponível é a Unidos de Vila Isabel, que em 1980 teve o enredo Sonho de um Sonho, uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, né, o nosso grande poeta, que foi musicada por Martinho da Vila, também outro grande poeta nosso, né, da música popular brasileira, e completamente ligado à agremiação de Vila Isabel. O que traz de novo ou de novidade é a possibilidade desse diálogo né, meio que ainda de forma poética, trazer a questão de falar da censura, da, da repressão, da vontade de querer superar aquele momento. Tudo de forma um pouco onírica, metafórica, mas o próprio samba, né, a letra do samba evocava essa questão, né? A prisão sem clausura, né? A questão de tocar nesse ponto, né? Da dor daquele momento que muitos estavam passando. Então, um desfile que tinha essa intencionalidade,
talvez não percebida pelo grande público, mas com certeza tinha essa pitada de política nessa intenção da Unidos de Vila Isabel. No mesmo ano, de 1980, a Mocidade Independente de Padre Miguel traz o enredo Tropicália Maravilha. É uma viagem bastante tropical e pegando um gancho, tanto fazendo um link com a Semana de Arte Moderna de 22, com o movimento tropicalista dos anos 60 e com os ícones da cultura brasileira, como Chacrinha, Carmen Miranda, e a tropicalidade também dos nossos frutos, como o abacaxi. Então, a escola trouxe essa estética, né, tropicalista, mas dentro disso, uma coisa chama atenção, né? Um último carro alegórico, que é a fauna e a flora brasileira com exuberância, e a palavra anistia, em prateado, né? Com destaque na alegoria. E eu faço também uma análise mais profunda, até no texto final do estágio do pós-doutorado, aonde acontece um fato interessante. O locutor, Léo Batista, que era o âncora, um dos âncoras ali da transmissão da Rede Globo para esse desfile, eu assistindo esse vídeo no YouTube, né, percebi que quando aparece a palavra anistia, um silêncio acontece com o locutor Léo Batista. Mas é algo interessante, porque a imagem fica frisada na palavra em cima ali do carro alegórico. Uma palavra que, com certeza, era meio que do interdito, né? Do não deveria ser falada, não deveria ser exaltada. E ela gritou na imagem, e o locutor se calou, né? Então, ali não sei qual a intencionalidade, porque no audiovisual, alguns segundos são eternidades, né? Então, é um caso bastante interessante de algo que estava no contexto, estava na discussão, ainda não de forma tão tranquila, mas debater a anistia já era um processo que estava em voga. Assim como a Mangueira, já no ano seguinte, 81, homenageia Juscelino Kubitschek, o presidente que tinha, ex-presidente, que tinha falecido em 1977, né? Trazer a figura de JK ainda na ditadura militar era uma coragem, né? Num presidente, durante o governo ainda do João Batista Figueiredo, o último presidente militar, que não gozava de nenhuma simpatia popular, né? E, enquanto isso, né, lembrar JK, o presidente Bossa Nova, do sorriso, era, de certa forma, algo que mexia com os brios do governo militar. Um enredo mais no viés econômico, político, mais da ironia, foi da Unidos da Tijuca, em 81, que o que dá para rir, dá para chorar, é o título do enredo. E trabalhava em cima da questão do romance, né, do manifesto holandês, do escritor Miguel Cavalcante Proença. Fizeram uma adaptação e falava, né, assim como o Macunaíma, do Mário de Andrade, tem essa questão da brasilidade, da crítica ao próprio jeito de ser do brasileiro. O mito do Mitavaí, o nosso herói, o caboclo Mitavaí, lutando contra o monstro Macobeba, era uma metáfora do brasileiro que queria, né, buscar o seu espaço, sua identidade como nação, a identidade como indivíduo de uma nação, lutando contra o subdesenvolvimento, lutando contra a influência estrangeira. As questões econômicas, e a primeira vez assim que o FMI, por exemplo, se materializa em fantasias, em alegorias. O monstro Macobeba foi a alegoria desse monstro, foi com
os olhos eram dois aparelhos de televisão, né? O carro alegórico feito por copinhos de plástico. Então, várias críticas a essa nossa condição de subdesenvolvimento atrelada a esse monstro, que era uma metáfora desse poder, sobretudo norte-americano. O discurso ali no início dos anos 80 via muito que a nossa dependência econômica, a nossa dificuldade econômica, se devia muito por conta da nossa política subserviente à esfera econômica norte-americana, que era um projeto político da ditadura militar, né? Estar alinhado diretamente aos norte-americanos. Em 82, menos enredos críticos nesse sentido, mas em 83 a gente tem um destacado que é o Traços e Troças, do Acadêmicos do Salgueiro, que era um enredo sobre a caricatura, sobre a charge, né? E com certeza tinha tudo para ser, né? Também a questão, uma coisa que deve ser colocada, é que nem sempre a intencionalidade consegue completamente atingir a sua motivação estética, né? Mas a intenção do enredo do Salgueiro era, a partir da ideia das caricaturas, das charges, algo que é super comum, né, nos jornais, aquele espaço das tiras, né, e no Brasil, numa tradição do Pasquim, um jornal que, dentro do contexto da ditadura, conseguia ser crítico e também dialogava com essa linguagem, com o Jaguar, com o Milor Fernandes, enfim, que usavam também dessa estratégia da charge, da caricatura, né, fazer essa crítica à política. Então, vários políticos foram criticados, apresentados, e as menções ao ridículo, né, ao que era caricatural de cada um deles. Então, foi um enredo que não se complementou e não conseguiu dialogar tão fortemente com o público, mas nessa chave que estamos analisando de enredos políticos, foi bastante eficaz. Assim como no ano de 84 e 85, uma jovem agremiação chamada Caprichosos de Pilares, debutando, né, no grupo principal. Em 84, ela faz uma homenagem ao humorista Chico Anísio, mas vem no seu final com escrito Diretas Já, o movimento das Diretas Já, que estava naquele processo e que seria votado em abril, né, de 84, e que acabou sendo derrubada no Congresso, não passou a emenda parlamentar que instituiria já para aquele ano eleições diretas. Mas a escola já ganhou essa simpatia por trazer esse tema tão abertamente. E em 85, né, ela acabou permanecendo porque teve um problema de iluminação, faltou luz durante 5 ou 6 minutos durante o desfile da Caprichosos, e ela acabou não sendo julgada. Com isso, ela permaneceu no grupo, né, nesse grupo. E ela explicitamente vai cantar uma nostalgia, e uma das coisas que ela coloca no samba, fala, né, diretamente, o povo escolhia o presidente. E essa parte do samba era cantado com muita intensidade. Já estávamos em 85, né, próximos ali da posse, né, do Tancredo Neves, né, então o povo cantava meio que de forma catártica aquela questão. 86 é o ano mais forte dessa questão dos enredos políticos transbordando na Avenida, com o Império Serrano, com Eu Quero, uma verdadeira, né, obra-prima do samba, mas que simbolizava também todos os desejos da população para a nova Constituição que estava e seria deflagrada em 1988, né, outorgada em 1988. Então, um samba que é um manifesto de todas as intenções
né, de moradia, de educação, de saúde, de dos nossos anseios. Então, o Império Serrano e um samba extremamente cantado, muito bonito, né? Desfilado com muita emoção. Né? E os temas da política completamente presentes, como a Portela, uma escola que é tão tradicional, mas falando de imposto de renda, a figura do leão, né, do imposto de renda aparecendo, o FMI, ou seja, assuntos que estavam no noticiário, que pertenciam ao campo da política e ao campo da economia, passaram a fazer parte das fantasias, das alegorias. Fizeram parte naqueles anos 80, que depois vamos discutir também o centenário da abolição, em 1988. Né? Então, essas temáticas que muitas vezes pareciam distantes das escolas de samba, tidas meio que como agremiações alienadas ou que faziam parte do processo de alienação pela via da cultura das classes populares. Né? Então, essa questão foi bastante forte. Né? A política entrou na avenida de uma forma irreversível. Né? Nesse contexto, as escolas de samba também foram importantes para fazer reverberar os temas, as discussões e também os anseios por novos tempos de democracia, novos tempos de retomada da nossa cidadania. Bem, fico por aqui, né? E o texto vai complementar todas essas questões levantadas aqui. Um abraço.